Porque muitos não têm servido a Deus por uma visão centralizadora da liderança da igreja. Às vezes, o problema não é só seu. Às vezes, o problema é de nós que estamos liderando, os líderes da igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz, no versículo 12, o seguinte: com o fim de preparar o santo para o ministério. Mas às vezes, o líder de célula faz tudo e não divide a carga para ir treinando. Às vezes, alguém da recepção não treina mais gente. Às vezes, alguém do Ministério de Família não treina mais gente. Alguém do Kids não treina mais gente. Nós precisamos formar pessoas para mais gente servir a Deus. Nós temos que capacitar os santos para o cumprimento do ministério deles. Quando uma pessoa fala assim: se eu não fizer vai ficar mal feito, então eu vou fazer tudo. Não, você deixa ser mal feito, mas você deixa alguém tentar, e você vai lá e ajuda a consertar. Sabe por quê? Porque ninguém é bom de primeira, ninguém prega bem de primeira, ninguém canta bem de primeira, ninguém opera bem de primeira, ninguém bate pênalti bem de primeira, ninguém faz prédio bom de primeira. A gente tem que treinar, a gente tem que aprender. Então aqui na igreja, você que trabalha numa área da igreja, você tem que ser o quê? Um promotor de novas pessoas para liderar, um promotor de capacitação para as pessoas. Você tem que fazer as pessoas entenderem que elas podem mais, que elas podem chegar mais longe, que elas podem ir mais alto, que elas podem fazer para Deus aquilo que elas nunca imaginaram. Nós temos que ajudar as pessoas a crescer, a crescer. Você precisa entender esse princípio. Você precisa entender que se você não for um capacitador, as pessoas não vão cumprir o chamado delas. Elas não vão cumprir o que Deus espera delas. Pastor, mas se eu não fizer bem feito, não fizer bem feito, ele tenta de novo, até fazer. Quem está entendendo? Eu me lembro com muita clareza, no início do meu ministério, que todo mundo falava assim para mim: pastor, tem que ser com o senhor. Não, só pode ser o senhor. E eu, mané, acreditava. E se toda visita, todo aconselhamento for feito por mim, uma coisa ficou clara: você quer que eu morra, muito obrigado. Você só pode querer que eu morra, porque não tem a menor condição de uma pessoa fazer tudo que tem que ser feito por tanta gente. Nenhum pastor cuida bem de uma igreja de 100 pessoas. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi pessoa sem estudo, sem cultura, sem nem ensino fundamental, com uma palavra de sabedoria, com um discernimento espiritual sobre situações que na hora você não tem dúvida, só pode ser o Espírito Santo. Às vezes nós queremos definir de onde vai vir o nosso milagre, nós queremos definir quem que vai nos ajudar, quem que vai nos orientar. Ei, o teu milagre, o teu conselho pode vir de quem você não espera, porque o Espírito Santo te ama e vai mandar a informação que você precisa. Quem busca o Senhor vai responder, e às vezes através de um improvável. Quantas vezes eu vi aqui na igreja uma pessoa, ela mal escreve, ela mal lê, mas pensa numa pessoa de oração, pensa numa pessoa íntima de Deus. Quando abre a boca, amigo, é Deus. Então, você nem sabe o que Deus pode fazer através de você. Deus pode pegar suas fraquezas, suas limitações
e jogar fora, e te potencializar de uma maneira que você nunca imaginou, porque se você estiver cumprindo o chamado de Deus, vai dar certo. Mas em terceiro lugar, porque muita gente não está servindo a Deus? Ignorância sobre o propósito pessoal. O versículo 12 diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Olha o que o texto diz: para a obra do ministério, é para trabalhar, é para ralar, é para se esforçar, é para a obra do ministério. Os pastores, os profetas, o apóstolo, todos vão capacitar os santos para trabalhar. Mas muitas pessoas não estão trabalhando. Por quê? Porque elas desconhecem qual é o chamado de Deus na vida delas, aonde eu vou servir. Talvez você diga: pastor, eu quero achar um ministério aqui na igreja para servir, mas não sei qual ainda. O que eu faço? Começa a servir no primeiro que achar. Não sabe aonde? Serve em qualquer lugar. Porque aos poucos você vai começar a perceber o prazer de servir, e você vai começar a entender aonde você se encaixa e onde não se encaixa. Quer ver um trabalho fundamental que muita gente não sabia que tinha potencial? Liderar a célula. Algumas pessoas: eu liderar a célula. Pessoas que nem falam bem, pessoas que nem têm muita habilidade de comunicação, começaram a liderar a célula, mas amaram as pessoas, cuidaram das pessoas. Quando alguém estava doente, ligavam: como é que você está? As pessoas se sentiram pastoreadas, e eles se tornaram líderes de células envolventes, e eles marcavam de tempos em tempo, a cada 2 meses no máximo, um evento de colheita que a gente chama, um dia para a gente comer junto, bater papo, um jantar. Um leva um frango, outro leva salada, outro leva um arroz especial, junta tudo, todo mundo come junto, depois as sobremesas e tal, e aí ora junto, e canta um louvor antes de comer a sobremesa, e Deus se manifesta ali, e essas pessoas então viram que tinham como ser pastores da célula, líderes da célula, sem nunca ter imaginado. Querido, você tem que começar. Você tem que começar.